regozijemos-nos e alegremos-nos nele. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nossos corações estão em festa, não só por ser este o dia do Senhor, quando somos irresistivelmente persuadidos a comparecermos à sua casa para lhe tributarmos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Mas reveste-se também de momento festivo no coração da igreja e dos irmãos que conosco comungam nesta manhã, porque de maneira especial celebramos o dia de missões nesta igreja. O mês de agosto é o mês oficial de missões, pois foi neste mês que no dia 12 de agosto de 1859 aportou no Rio de Janeiro o reverendo Archibald Green Simonton, nosso pioneiro, cuja inspiradora vida foi colocada no altar de Deus desde o instante em que ele fez a sua profissão de fé. Voltou-se inteiramente ao coração de Deus, pôs no seu altar a sua vida. Nós não compreendemos os desígnios divinos, pois, indo para o Brasil, Simonton viveu apenas 6 anos. Nós não compreenderíamos humanamente por que Deus o chamara, porque ele se preparara, porque deixou a sua pátria e seus amigos e familiares e veio para o Brasil e viveu apenas 6 anos. Nós não compreendemos os desígnios de Deus. Mas foi um período em que o Espírito Santo de Deus o usou. E todas as pilastras sustentadoras do trabalho presbiteriano no Brasil foram fincadas pela fé por Simonton, desde a organização da primeira igreja, a Igreja do Rio, desde a criação do presbitério do Rio de Janeiro, por mais paradoxo seja, em São Paulo, o sínodo do Rio de Janeiro, a imprensa evangélica, um jornal que ele criou, uma escola para a alfabetização e tantos outros mistérios que ele em 6 anos pôde realizar sob a iluminação e sabedoria do Espírito Santo de Deus. Oxalá, essa palavra não é muito própria do nosso Espírito, tomara que nós nos sintamos inspirados e desafiados para missões assim, num curto espaço de nossa vida, sermos instrumentos de Deus para a salvação das almas. Por ser um dia especial de missões, somos todos convidados a pensar nas almas que precisam do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vos concitamos a pensar nesta realidade. Foram distribuídos envelopes aí, não foi por acaso, é para nós dedicarmos toda a expressão do nosso coração para a salvação das almas durante o ofertório. Também após o culto nós vamos ter o nosso churrasco missionário, cujo resultado final será dedicado à Agência Presbiteriana de Missões Transculturais e à Junta de Missões Nacionais. Por isso, estamos em festa hoje, porque vamos dizer a Deus do propósito dos nossos corações para realizar a grande obra que Ele, por delegação de confiança, ou para que por delegação de confiança, Ele nos chamou e nos santificou para isso. O único hino que não está impresso na nossa liturgia, os irmãos podem tomar as Bíblias e os hinários que estão aí nos escaninhos, é o hino 34, Convite ao Louvor. Muitos não conhecem, mas é um hino conhecido desta igreja e dos irmãos da igreja Muduzina que estão conosco nesta manhã.
convide ao louvor e no 34 mesmo assentados. Nós vamos fazer a leitura uníssona do Salmo 100. Quem não souber decorado como eu, Salmo 100 é o salmo que nós leremos a uma só voz, ficando todos de pé. Comecemos. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e o rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor. Rendei graças, bendizei o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Está impresso em nossa liturgia o hino e a alegria neste dia. Louvemos com fervor. Deus
como Assembleia dos Santos, remidos pelo precioso sangue de Jesus, um dia irresistivelmente atraídos por tua graça, que sempre nos foi e o será melhor do que a vida, contemplados por teus olhos, mesmo que descendo a intimidade mais profunda do nosso ser, conhecendo-nos como pecadores que somos, tu nos dás a alegria de celebrar que a glória, a majestade e a soberania, tu nos dás a alegria de glorificarmos o teu nome com a nossa visão e o nosso coração voltados para quantos que necessitam de Jesus Cristo como Salvador. Que alegria neste dia, Senhor, quando celebramos a vida eterna em especial. Que alegria neste dia quando estamos plenamente convictos de que todos os nossos dias foram escritos no teu livro, quando nenhum deles existia ainda, este dia também. Que alegria neste dia quando nos és sensível ao dizeres ao nosso coração que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Que alegria neste dia quando recebemos a recordação bendita de que nos salvaste, tu nos escolheste e nos designaste para sermos teus atalaias na proclamação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São realidades festivas, jubilosas, cândidas, altissonantes, com que nos adornas a vida, assim como enches este templo da tua glória. Louvado seja o teu santíssimo nome, engrandecido seja o teu santíssimo nome, glorificado seja o teu santíssimo nome, em nome de Jesus Cristo, que contigo vive e reina na unidade do Espírito Santo, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Cantemos o responsorial Glória Patri, que está aí impresso.
mãos dos inimigos e os salva, porque nele buscam refúgio. É isto que emoldura a nossa experiência no conhecimento que nós temos da graça de Deus. Sabemos que Ele atende às nossas preces, que Ele ouve as nossas orações. Preparando-nos para este momento, nós vamos cantar esta poesia que está aí a orar no Senhor, duas vezes. Preparando-nos para este instante, vamos cantar o que Eleison é tão esquecido de tantos de nós. Nós hoje vamos repetir aqui, o organista toca integralmente. Amen.
coração, Senhor, ocorre o teu convite, buscai a minha presença. Buscamos e já te encontramos, sensível que és, em tocares as cordas do nosso coração, as realidades das nossas almas, tantas vezes manchadas pelo pecado, mas tangenciados para os céus, que pela fé podemos ver-nos com os portais da graça abertos e tu com os ouvidos inclinados às nossas preces. Tem piedade de nós, Senhor, e faze que, conhecendo-nos como tu nos conheces, que tu venhas a essas realidades da nossa humana vida, sem deter-te nelas, mas transformando-nos e fazendo-nos em santidade como tu és. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Transforma as nossas vidas. Cria em nós, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de nós o espírito inabalável. Torna e restabelece-nos a plenitude da alegria da nossa salvação, em conhecer-te o perdão e sentirmos o orvalho da tua graça, que nos hidrata o coração e nos restaura as forças em nossa peregrinação. Tem piedade de quantos que estão no leito da eternidade. Nazaré da Paixão, Maria da Costa, Júlia, que volta a precisar de carinhosos cuidados da tua mão providente. Tantos outros irmãos, como William Alvarenga, Diácono Garcia e Sebastiana, Vinícius, Presbítero Miguel e sua família, pessoas chegadas e acolhidas em amor fraterno em nossos corações, que precisam da tua graça, da tua mão providente para restaurar-lhes a saúde e para lhes renovares as tuas promessas que nunca falharam. Tem misericórdia da tua igreja. Quantas vezes, conquanto temos sido todos nós plasmados por tuas mãos, delas nos afastamos, da sua comunhão, da sua alegria, da sua missão, como se fôssemos indiferentes à vida que tu nos deste. Ou provavelmente alguns nunca receberam esta vida, pois ela nos é apanágio, conquista, ela nos é pendão de esperança para todos os nossos dias e para todos os nossos momentos. Que a tua maravilhosa graça inunde de maneira especial nesta manhã o nosso ser. Ouve as nossas preces, atende os nossos drogas e recebe, Senhor, o nosso canto de contrição, em nome de Jesus. Amém. Nestes nossos encontros, nós temos uma das nossas macerezas, uma delas que sempre consta em nossa liturgia, é este hino tão querido do povo de Deus, desde os nossos antepassados. Eu era criança, conquanto não passa tanto tempo, mas eu já cantava a maravilhosa graça, e nós vamos cantar com muita alegria.
presentes neste instante os seus neurônios memoriais, podemos abrir o Salmo 23 na Palavra de Deus. Eu gosto de dizer que este Salmo tem duas grandes bênçãos que nos revelam algo extraordinário. Neste Salmo não se pede nada, neste Salmo não se agradece nada, porém é o Salmo de nossa profissão de fé. Vamos ler juntos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. Meus irmãos, já vos disse os motivos de nossa alegria nesta manhã. E esperamos que a alegria não se resuma à nossa participação pública, mas se estenda no momento de congraçamento, quando estaremos participando do churrasco missionário. Recebemos muitas oferendas de irmãos que amam a obra de Deus para que alcançássemos e vamos alcançar todos os alvos de nossa alegria e consagração a Deus neste dia de missões. Por isso o preço do churrasco é simbólico, apenas R$12, podendo repetir quando puder, rodízio. Se alguém quiser levar uma quentinha para casa, é só comprar a quentinha, porque a nossa comissão
comissão de eventos está preparada para isso, não é? Nós sabemos que os irmãos vão cooperar conosco. A logística, é a palavra moderna, está tentando melhorar. A logística está funcionando, né? Há um grupo de irmãos que está lá preparando tudo para que tenhamos depois do culto, muito alegre, muito grato a Deus por suas bênçãos. Distribuímos com propósito definido envelopes em toda a congregação. Se você já fez um propósito de contribuir, mas se depois da mensagem você achar que pode fazer muito mais, é só pegar outro envelope e colocar, porque isso é para a salvação das almas. Nós vivemos dias muito difíceis para a ação missionária, especialmente no exterior. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem mais de 300 missionários no exterior, muitos sofrendo dias muito difíceis, inclusive prisões, por causa do Evangelho. No interior do Brasil também temos mais de 300. No ano passado tivemos um grande encontro de missionários, promovido pela Confederação do Trabalho Feminino, da Igreja do Rio. Todas as famílias foram trazidas para cá, os missionários ou missionárias, esposos ou esposas, filhos, para uma semana que foi algo que comoveu a quantos puderam participar. Eu me impressionei porque em lugares tão distantes, nesses rincões brasileiros, aquela gente toda alegre e feliz, dando relatórios de tantas bênçãos. E nessas bênçãos, a maneira como nós temos sustentado esta obra, não apenas com oração. Há muito crente que apenas ora. Não faça só isso, contribua também, porque alguém já disse num provérbio muito popular: oração sem ação é tentação, né? Oramos e contribuímos. Se não pudermos ir aos campos, vamos sustentar aqueles que trabalham nos campos. É este o grande momento de graça e beleza deste nosso culto. Nós estamos contando com algumas presenças ativas em nosso culto. Temos o nosso cinegrafista, foi contratado a peso de ouro, né? Eu creio que alguns só conhecem. Ele é o filho que Priscila mais ama, né? É o filho que Priscila mais ama. E ele está fazendo aí uma reportagenzinha. Depois converse com ele quem quiser as imagens do trabalho desta manhã. E temos o nosso organista, já conhecido da igreja, Leonardo Samu, que tem nos ajudado aqui, especialmente nos cultos vespertinos, e hoje pela manhã. E temos o maestro João Denúncio, a irmã Elô, Nele Mures, e alguns irmãos que vão estar conosco agora. Eles têm toda a liberdade para a apresentação de algumas músicas especiais. Vamos adorar a Deus com essas músicas, vamos atentar e atender para este deleite.
queria convidar a primeira dama da igreja, dizer, Cassato, onde ela está? Eu estava procurando, ela ficou humildemente lá fora e eu não estava vendo. Agora eu já soube que ela está aqui conosco. Ela quer ter uma palavra à igreja. Amados irmãos, bom dia. Graças a Deus por estarmos aqui na casa do Senhor nesse domingo. E com certeza, Deus fez para nós, né? Regozijemos-nos, pois nele. E esse é um momento de gratidão, como todos nós aqui sabemos, o nosso querido pastor, e está confirmado que ele é muito querido mesmo, porque a igreja está muito bonita, bem lotada mesmo. E ele aniversariou essa semana, e com quanto ele é uma pessoa muito tímida, né? E na humildade dele, para nós nem mencionarmos o aniversário dele, mas nós que o amamos não poderíamos deixar de agradecermos a Deus por vida tão preciosa e ministério tão abençoado. Aqui está a testemunha viva disso, né? E também, conforme ele diz, a nossa irmã Priscila fez aniversário de casamento essa semana, né? Com ele. Ele também é um amigo, né? E como eu costumo dizer, é aniversário dele e Deus colocou esse presente na vida dele. E daqui a mais uma semana, por aí, a Priscila aniversaria e aprove a Deus colocá-lo na vida dela. E já se vão 22 anos, né, pastor? Né, Priscila? Então, eu trouxe aqui, como não poderia deixar de ser, quem me conhece já sabe que eu gosto de um microfone, assim, Reverendo Nélio, Priscila e Reverendo Nélio. Grandes lutas, grandes vitórias. E o que chamam de derrotas, decepções, conflitos, atritos, eu prefiro chamar de experiências que se acumulam e nos tornam mais fortes, mais capazes, mais elevados e dispostos a aprendermos com os nossos erros e nos aproximarmos mais de Deus, buscando nele e somente nele a perfeição. E tudo isso só acontece com o passar dos minutos, das horas, dos dias, dos meses e dos anos. Reverendo Nélio, Priscila e Reverendo Nélio, que vossas vidas sejam como a aurora, que vai brilhando, brilhando até se tornar um dia perfeito. Porque até aqui o Senhor com certeza nos tem ajudado. Parabéns e felicidades. E eu gostaria de, nesse momento, pedir ao presbítero Josédes, né? Muito amigo do reverendo Nélio e da Priscila, pelo tempo que o reverendo Nélio, creio que permaneceu lá na igreja de Mendocina, que viesse aqui à frente fazer essa oração de gratidão pelos nossos amados irmãos. Convido a igreja a se colocar de pé. Bendito Deus, é com alegria que nós nos reunimos nesta tua casa de oração centenária, que está aqui fincada pela dedicação, pela visão de homens que nos precederam. Nós te agradecemos, Senhor, porque a tua graça maravilhosa nos trouxe até aqui, nos reuniu para o louvor da tua glória. E certos desta tua maravilhosa graça sobre nós, é que nós ousamos nos dirigir a ti em oração, pelas misericórdias de nosso Senhor e Salvador Jesus. E neste momento, ó Deus, que nós nos lembramos dos nossos missionários, nos lembrando dos nossos irmãos cristãos que sofrem no Iraque, no Paquistão, na Síria e em tantos outros lugares, Senhor, que eles são mortos, exigindo-se que eles confessem que não são crentes em Cristo Jesus. Nós pedimos, Senhor, que a tua graça também fortaleça suas vidas, fortaleça sua fé, de maneira que eles possam, diante do inimigo, professarem que creem em Jesus como Senhor e Salvador.
E neste mês de agosto, Senhor, quando a igreja presbiteriana se alegra, porque na tua infinita misericórdia tu te lembraste desse país chamado Brasil e nos enviaste o missionário Ashbel Ben Simonton, que aqui veio, ficou, como até hoje está no cemitério, mas a sua palavra prosperou. E hoje nós somos mais de 1 milhão de crentes presbiterianos, louvando e bendizendo o teu nome, Senhor. Te suplicamos a tua assistência sobre a igreja presbiteriana do Brasil e sobre esta igreja presbiteriana do Caju. E também, ó Deus bendito, hoje é um dia de festa, porque o nosso querido irmão e amigo, pastor, reverendo Nélio Pontes Quaresma, mais uma vez, a tua graça esteve com ele neste ano, e ele completa mais um aniversário. Ó Deus bendito, olhando para a sua história, olhando para cada momento, sentimos que a tua preciosa mão esteve sobre ele, sobre sua família, sobre a Priscila e sobre a família dela. Nós suplicamos, Senhor, que da mesma maneira que na história tu tens sustentado esse teu servo, que a tua graça seja o bálsamo que alimenta nas horas de dificuldades, que a tua palavra seja a luz para o seu caminho e que cada vez mais ele se apegue a esta vocação ministerial de pregar o teu evangelho. Ó Deus bendito, e ousamos te suplicar que a ação do teu Espírito Santo esteja acima dele, abençoando-o e a sua família. Que a ação do Espírito Santo esteja diante dele, mostrando-lhe o caminho que deve seguir. Que a ação do Espírito Santo esteja dentro dele, fortalecendo em todos os momentos. Que a ação do Espírito Santo esteja atrás dele, protegendo das armadilhas que o inimigo possa preparar. Mas principalmente, ó Deus, que o Espírito Santo esteja ao seu lado, amparando em todos os seus momentos, de maneira que ele possa dizer com tranquilidade: combati o combate da pregação do Evangelho, porque a graça esteve sempre comigo e foi abundante. Nós oramos agradecidos, Senhor, pela vida desta igreja, pela vida da igreja presbiteriana, pela vida dos nossos missionários e pela vida do nosso querido irmão, reverendo Nélio Quaresma. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria ainda de passar aqui para o pastor uma singela lembrança em nome da Igreja que o ama. Em nome de a nossa irmã Priscila, também uma singela lembrança desta data. Muito obrigado. Graças a Deus. E eu senti no coração o desejo de, sendo ela a primogênita, passar as suas mãos a Bíblia que eu recebi no dia da minha ordenação, há 50 anos atrás. E que ela fique atenta, porque dos pastores que participaram da minha ordenação, a bola da vez é o reverendo Davi Nunes. Está vivo ainda, os outros já estão todos com Deus, eu espero que estejam com Deus, né? Essa Bíblia me foi dada pelo concílio que me ordenou no dia 2 de maio de 1964, assinada pelo saudoso ministro congregacional Ivan Espíndola de Ávila, que era o presidente do concílio. Essa Bíblia está muito marcada em todos os seus textos, especialmente no texto em que
eu celebrava a Santa Ceia do Senhor. Como todo pastor que se preza, a Bíblia que ele usa muito, fica muito cuspida. Está toda cuspida aqui, ó. Toda cuspida. As páginas estão todas manchadas. E isso para mim é uma herança. A outra herança foi da sua mãe. E quando eu fui ordenado, me deu esta Bíblia pequenininha para as visitas pastorais que eu fazia. Está toda folhada, marcada, lida. Minha filha, passe às gerações futuras, aquelas que não vieram reconhecer papai Cristo, eles têm uma herança também. Também queria que a pessoa viesse aqui à frente, porque ela disse, mas aquela Bíblia que eu usei durante o meu ministério, que não é tão longo, mas 50 anos, e ela me exigiu com muita razão que eu lhe desse essa Bíblia. Essa Bíblia tem de Presbítero Encantado, tem de Camarim de Almeida, tem o Silvio, que foi adolescente no meu tempo, tem o Diácono Celso. Essa Bíblia eu ganhei da Igreja do Encantado quando eu fui pastor da igreja no dia 19 de dezembro de 66. Já não me pertence não, pessoal. Deus abençoe. Temos o hábito salutar, e eu não quis fugir à regra, e neste momento orar pelas crianças que comparecem à igreja. Gosto de dizer que uma igreja que não tem criança, ela deve se preocupar com o seu futuro. E nós temos poucas crianças aqui no Caju. Temos pessoas aqui que foram crianças aqui, né, Ivete? Não faz tanto tempo, né? Olha aqui, não sei por que não está conosco, viu? Foi criança aqui. Tereza também foi criança aqui, são primos da piscina. Eu queria convidar as nossas crianças para vir aqui à frente, se elas ainda estão por aí, apesar de às vezes não entenderem muito bem o que se passa no culto. Crianças, adolescentes e pré-adolescentes que gostam de vir aqui também à frente. Elas estão aqui todo domingo, nós oramos pelas crianças, né, Isabela? Muito bem buscados. Isabela. Está faltando alguém aqui, né? Que não é a Martina. Faltando ela. Não, né? Aí você está dodói, já não tenho a quem dar colo nesta manhã. Né? Meus irmãos, o pensador Tagore disse o seguinte: as crianças são a mensagem de que Deus não perdeu a esperança nos homens. E parece que isso se repete através da história. A sucessão de famílias, desde quando são os filhos gerados, e na progressão social, segundo Tagore, é que Deus não perdeu a esperança nos homens. Perguntaram um dia ao ex-alcoólatra, jogador Sócrates, o que é que ele achava das crianças. Ele disse: eu não acho nada, eu só tenho um problema com as crianças, que elas perdem a inocência. Né, Zé? Elas perdem a inocência, daqui a pouco namorando e querem casar. Não é verdade? Essa aqui pegamos no colo, não posso hoje porque está muito pesada. Mas peguei no colo aqui porque os seus pais casaram aqui e estão conosco nesta manhã. Né? É isso que adorna o coração da gente. Ver e saber que daqui a pouco, na soberania de Deus que nós não conhecemos, mas conhecemos o Deus soberano, aqui nós teremos, quem sabe, né, presbítero Prota, diaconisas, presbíteros, ainda não temos em nossa igreja, pastores, diáconos, presbíteros, né, criados à luz da palavra de Deus. É por isso que insistimos em orar pelas crianças e por suas famílias. Eu queria chamar também aqui neste instante, aproveitando, eu fui surpreendido pela notícia de que há um grupo aqui do projeto Cajuarte. Onde é que está esse grupo? Cajuarte, aqui à frente. Oh, meu irmão, que bom vê-lo aqui. Que bom vê-lo aqui. Ah, que bom. Ele é o responsável, juntamente com o irmão que aqui está. Falta um professor, né? Falta. Pela manutenção do projeto Cajuarte. Cajuarte é um projeto de inspiração
eu creio que desde o pastorado do reverendo Marcelo, não é verdade? É de inclusão social. Há tantas crianças neste bairro que não tem lar cristão, crianças de rua, e que naquela época o nome do maestro, eu não me lembro o nome dele, William, foi o grande inspirador. Ele era, chegou mais um. Foi o grande inspirador deste trabalho naquele tempo, apoiado pelo conselho, pelo reverendo Marcelo Carvalhal. Temos que fazer justiça a isso. E foi criado o projeto Cajuarte, que visa trazer educação musical a crianças e também instrumental, porque eles aprendem piano, teoria musical, piano, violão e também escalete, flauta. Eles aprendem todos os sábados pela manhã, estão aqui. Hoje temos um pequeno grupo aqui representativo deste projeto, que quando começaram não eram desse tamanho, não eram menores, né? E perseveram aqui. Nós temos feito deste projeto um momento de muita alegria, de inclusão social. Muitos irmãos cooperam com este projeto e nós nos preocupamos muito com a manutenção deste projeto, porque, conquanto de certa forma os nossos professores são voluntários, e o são mesmo, nós apenas lhes damos uma ajuda de custo. Eles moram em São Gonçalo, mas todo sábado, 9 horas, estão aqui com as crianças, ensinando-lhes a boa arte, a grande arte, a arte da música. Temos irmãos que doaram escaletes, flautas, violões. Nós temos uma sala ali bem preparada, quem quiser conhecer, com os instrumentos musicais usados pelo projeto Cajuarte. Se não bastasse também o piano que está aqui, que foi uma doação para o projeto Cajuarte. E nós nos sentimos muito alegres neste instante. Antes de cantarmos o hino das crianças, com a palavra ou com a voz, os irmãos do projeto Cajuarte. Quer falar? Não? Pois sim. É um prazer estar aqui com vocês. Essa pessoa aqui é muito amável, uma pessoa assim que é bebezinho no meu coração. É como se eu fosse o pai e ele fosse meu filho. E uma coisa que muito me marcou, que aproximadamente 3 meses eu perdi minha mãe. E um dia o telefone tocou, eu estava um pouco assim, abatida. Adivinha quem é? Eu nem imaginava quem fosse. Foi essa pessoa muito grande, essa pessoa gigante, que ligou para mim e orou comigo. E se eu já gostava dele, elevou a milésima potência o meu gostar. E o grande amor que eu tenho por ele também é pelo amor que ele tem com as crianças. Nós nos preocupamos hoje em sair à noite e ali na esquina sermos assaltados por crianças que não tiveram preparo, principalmente cristão. Social, você prepara uma pessoa socialmente, como prepara-se um advogado, como se prepara um doutor em qualquer área. E ele pode ser um usuário de droga, ele pode ser um psicopata. Mas quando se prepara uma criança de uma forma cristã, com base, essa criança não vira isso. Porque é uma palavra de Deus. Assim, como é que ele fala para a criança? Ensina a criança, não é isso? Ensina a criança no caminho que deve andar. Isso ele diz para a gente, ensina a criança. Aí a segunda parte ele afirma. O que ele afirma depois? Então, irmão, vamos nos preocupar com isso. Se você tem preocupação hoje de sair na esquina, imagina daqui quando você se for, que seus filhos ficarem aqui. Como será? Pense nisso. Anote isso. Leve para casa. Ore e contribua com esse projeto. Nós temos aqui uma pequena representação. São crianças, quer dizer, a soma do acerto, observem hoje, funciona assim. A soma do acerto de alguns ou deles gera uma boa coisa. Mas hoje nós não temos uma soma, nós temos uma parte isótona. Vamos ver o que podemos desenvolver aqui, tá bom? É simplesmente para dizer, igreja, pastor, estamos aqui e amamos você e vocês. Quem deveria estar tocando é uma criança, mas como ainda me parece uma criança, vou tocar no meu e eles vão cantar.
texto próprio para esta ocasião está aí indicado. Os irmãos que me acompanham todos os anos em época como estas não se lembram de quantas meditações eu já fiz sobre missão, mas vez por outra ouvem algumas repetições clássicas do que é a missão da igreja. Tanto que eu poderia chamar aqui o presbítero José e pregar o sermão que eu vou pregar aqui. E já sabe que pode saltear, né? E assim outros irmãos que são queridos, né, doutor Oscar? Doutor Oscar faria a mesma coisa. 1 Coríntios, capítulo 9, 16 e 17. Se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, pois ai de mim, se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Oremos. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu, em nome de Jesus. Amém. Amém. Historiador de nossa igreja, conhecido na intimidade por alguns irmãos históricos da igreja, reverendo Alderi Souza de Matos, fez um lindo trabalho e publicou na revista Ultimato, o último número de Ultimato. Lembrando que foi no dia 28 de julho de 1914 que eclodiu a Primeira Guerra Mundial, conhecida como a Grande Guerra. 4 anos depois da Grande Guerra, 65 milhões de homens haviam sido mobilizados e que foram mortos em combate 8 milhões e 500 mil homens. Também ficaram feridos 21 milhões e 200 mil homens. Tornaram-se prisioneiros daquela grande guerra 7 milhões e 700 mil combatentes. O total das baixas foi de 37 milhões e 4 mil homens. Total das baixas. Isto sem se pensar nas perdas civis de homens, de mulheres e crianças. 57% das tropas foram dizimadas. Sim, a humilhação foi muito grande para a história. A história sofreu uma humilhação muito grande, especialmente na Alemanha, porque foi na Grande Guerra que foi lançada a semente do nacionalsocialismo e, creemos ou não, a eclosão próxima da Segunda Guerra Mundial, apenas 2 décadas depois. O século XX é conhecido como o século das luzes, quando tantas coisas surgiram como grandiosas expectativas de paz
paz e prosperidade para toda a humanidade. Prosperidade sem limites, especialmente nas antigas experiências na ocorrência da Grande Guerra Mundial. As próprias igrejas entraram nessa. Sob a influência do pensamento do iluminismo e da teologia liberal, as igrejas entraram também nesse pensamento de que as coisas seriam mudadas diante das experiências negativas do passado. Mas não foi isso que ocorreu. 20 anos depois eclodiu a Segunda Grande Guerra Mundial. E sabemos de sua história. Acharam os diplomatas, ou a diplomacia em geral, que deveriam criar um grande organismo para mediar os grandes conflitos. E criaram um grande organismo entre as nações, que mais tarde foi transformado em órgão das nações, Organização das Nações Unidas. Quem pode somar hoje os resultados de tudo aquilo? Porque não é o homem quem produz a paz. Só pela palavra do Evangelho de Jesus Cristo, só pela ação missionária que visa conquistar almas, o mundo pode experimentar mudanças. Se nós precisássemos de sociólogos, a sociologia seria um fator de transformação. Ela não resolveu. Se o problema é de ordem econômica e muitas guerras foram oriundas de problemas econômicos, grandes economistas trariam a solução. Se o problema é de educação, e hoje quando se pensam os teóricos que defendem a necessidade de, até mesmo nos presídios, pensarem em grandes projetos educacionais, bastariam vir educadores de várias partes do mundo. Se educação e cultura resolvessem o problema dos homens, o mundo não teria produzido um tirano como Hitler, paranormal, inteligentíssimo, mas uma mente doentia, psicopata e pecaminosa. Foi ele, diríamos assim, o grande pai que dominou a Segunda Grande Guerra Mundial, e a que termos e tempos nós chegamos, porque não há solução entre os homens para a transformação do mundo. O iluminismo e a teologia liberal pensaram que, por seus princípios filosóficos e teológicos, o mundo experimentaria um novo tempo. Foi nesse tempo que surgiu o grande teólogo de nosso século XX, que passou, Karl Barth, e ele defendia exatamente isso. Veio a Conferência Missionária Mundial, que se reuniu em Edimburgo em 1910, anos da guerra, sob o lema triunfal: a evangelização do mundo nesta geração. E nada adiantou, porque o coração empedernido do homem tomado pelo pecado foi instrumento do diabo, que veio para matar, para roubar e para destruir, e continua com o seu mistério, trazendo normas aos corações. E não existem projetos humanos para resolver isto. As grandes missões cristãs e protestantes criaram as suas agências missionárias em todo o mundo, e graças a Deus por isto, porque Deus as usa como instrumento do seu Espírito para levar aos rincões das pátrias e a lugares internos do mundo a mensagem de que somente quando o Espírito Santo de Deus desce
desce e entra no coração do homem por sua permissão pessoal ou por chamada de Deus, há melhoras no contexto social, no contexto moral e no contexto emocional dos homens. Sois, irmãos, essa história. Sois, porque crentes, transformados e salvos, esta realidade da ação poderosa do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o Evangelho, quando missões foram instaladas no dia de Pentecostes, o Evangelho foi expandido na Europa e chegou até os nossos dias, não foi outra providência soberana de Deus de no dia de Pentecostes derramar sobre a igreja o Espírito Santo, sobre discípulos transformados em apóstolos e como apóstolos enviados às nações para proclamar o grande amor de Deus. Tornamos-nos todos partícipes da confiança de Deus para pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, desde quando a igreja foi instalada no dia de Pentecostes, recebemos poder e autoridade divinos para a missão que Deus nos tem confiado. Fugir dessa realidade é negar a fé. Fugir desse desiderato é negar nossa comunhão com Jesus Cristo. Fugir desse propósito é manifestarmos que o Espírito Santo não nos transformou a vida, não nos fez novos homens e novas mulheres para esta precípua ação da igreja no mundo. Até porque não se conhece igreja cristã se nela não está inserida a ação missionária. Podem ser agrupamentos, podem ser momentos de encontros sociais, podem ser momentos fraternos, porém se não houver ação missionária, ardor missionário, amor pelas almas, nós estaremos mentindo diante de Deus quanto à nossa fé no poder transformador do Evangelho que um dia nos alcançou. Sim, somente nós, como filhos de Deus, regenerados pelo Espírito Santo. Sim, só os que de fato são regenerados são filhos de Deus. Somente nós recebemos autoridade para realizar este grande mistério. Não há projeto humano, portanto, não há sistema teológico, não há teoria econômica, nem tampouco pedagógica, não existem metodologias educacionais, nem econômicas, capazes de transformar o coração do homem, somente o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo pôs-se e inseriu-se nessa realidade de sua chamada, dizendo: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho, e se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Ouvimos há instantes, pela lúcida e elegante voz da doutora Nelly, esta página de Handel: ó quão formosos são os pés dos que anunciam a paz. Sim, quão formosos são os pés dos que anunciam a paz. Quão formosos os pés daqueles que pelos montes anunciam as boas novas. Isto nos leva à consciência do ministério do Atalaia, vigilantes da história, dos costumes humanos, das realidades deletérias, porque os homens passam. Deus firma os nossos pés e os torna formosos. Quando, em meio a caminhos escabrosos, nas montanhas ou nos vales, não perdemos de vista a visão do reino de Deus, da chamada de Deus, para anunciarmos ao mundo
a sua glória, para anunciarmos ao mundo a sua graça e a necessidade que os homens têm de se arrependerem dos seus pecados e se voltarem para Deus. Eis o grito dos atalaias de Deus, comissionados, motivados, sentindo essa realidade de que os seus pés são formosos sobre os montes para a anunciação da mensagem de paz. Ninguém desconhece o meu carinho pela ação do trabalho feminino de nossa igreja presbiteriana. Eu creio que em todas as igrejas são assim, acontece a mesma coisa. As irmãs do Brasil inteiro não se detêm apenas em reuniões plenárias mensais, mas quando eu vejo que em todo o projeto das mulheres presbiterianas do Brasil, o projeto maior é missões, quando a gente toma notícias da maneira como as irmãs se mobilizam para apoiar o trabalho missionário no Brasil e no exterior, quando a gente vê notícias da forma como as nossas mulheres saem de nossa pátria para, por exemplo, irem à África, treinarem líderes, despertarem vocações para a salvação das almas. Ah, que pés formosos! Que vidas cândidas, lindíssimas, que compreendem a sua missão no mundo. Ah, se particularmente nós os homens amássemos o reino de Deus como as mulheres. Eu já disse para as mulheres, num sermão há cerca de um mês atrás, que eu ia mandar um projeto através do presbitério para permitir que em situações especiais as UPHs fossem presididas e dirigidas pelas mulheres das igrejas. Porque se esperarmos pela ação dos homens, temos pouco resultado. Mas quando essas mulheres tomam e põem as mãos no arado e saem para realizar o reino de Deus, elas não olham para trás, para as lutas, para as dificuldades, para as limitações. São mulheres cujas vidas estão no altar de Deus, santificadas para realizar a grande obra. Sim, missões não é, permitir-me o radicalismo, missões na igreja não é uma opção, é um dever, é uma obrigação. Do contrário, seria melhor fechar as portas dos templos, recuarmos das lutas da vida. Não é opção, fomos chamados para isto. Impressiona-me, e já citei isso numa das pastorais de nossas igrejas, o que aconteceu com o Simonton no dia da sua profissão de fé. Hoje, com mais 22 pessoas, disse ele, escreveu ele no seu diário, fiz pública aliança com Deus para ser no tempo e na eternidade. Essa aliança, para ser seu no tempo e na eternidade, essa aliança jamais será quebrada. Cheguei a este ponto através de muitas dúvidas e desalentos, mas agora a maioria desapareceu. Penso que começo a ver e sentir que é meu grande privilégio sentar à sua mesa em memória do seu grande amor, com o qual ele amou até a mim. E agora, antes do fim deste dia, e era um domingo, pelo qual espero jamais deixar de dar graças a Deus, quero deixar escrito para poder ler e reler o que hoje voluntariamente dediquei a Deus. Deverei, no temor a Deus, cumprir todos os deveres expressos em sua santa palavra e estudar essa palavra em oração sincera, para que seja guiado ao bom entendimento dela. Renunciei a qualquer outra esperança de salvação e declarei minha confiança na livre graça de Deus, revelada no Evangelho de Jesus Cristo. Minha obrigação para com Ele, por toda a dependência dEle, em cada novo passo da vida consagrada.
Um dia nós fizemos, 99% de nós aqui fizemos nossa profissão de fé. Lembram-se daqueles votos bonitos, né? O nosso manual de liturgia é muito preparado para isso, né? E às vezes somos iguais, alguns de nós, por favor, somos iguais e nos identificamos com aquilo que Deus conheceu do seu povo. Este povo me ouve de lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sim, sim, porque ninguém vai dizer não, sim, 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 mas o coração está longe da consciência e do privilégio de receberem a confiança de Deus para serem seus atalaias no mundo na pregação do Evangelho. Deus nos desafia mais uma vez, e nesta manhã, para entendermos que ser missionário ou pregar o Evangelho não é opção, é responsabilidade de cada um. Contribuir para a salvação dos homens é responsabilidade de cada um. Por isso, Deus nos dá saúde, vida, pão de cada dia, trabalho, profissão, vocação, para que, tendo o nosso sustento vindo dele, saibamos administrá-lo também para a salvação das almas perdidas. Deus assim nos desafia nesta manhã e sempre, em nome de Jesus. Amém. Segunda mensagem de nossa macereza nesses cultos é: Tu és fiel, Senhor. Fiquemos de pé e vamos cantar.
lembrar, dentre tantas pessoas que me são chegadas ao coração, a nossa presidente da Sinoral Rio, Adriana, para vir aqui à frente e neste microfone fazer a oração de despedida, dando graças a Deus por esta celebração. Nesta manhã, nosso coração é grato a Ti por palavras de carinho, por palavras de aconselhamento, palavras de exortação, palavras de desafio que nós recebemos. Somos-te gratos, ó Deus, pelas Suas misericórdias que se renovam cada manhã sobre as nossas vidas. Amém. De maneira especial, ó Deus, nós te somos gratos por este servo Teu que ao longo dos anos tem dedicado sua vida a proclamar o Evangelho. E sobre ele, ó Deus, pedimos as tuas bênçãos, a tua graça e o renovo de alegria e paz. Ó Pai, neste momento que nós voltamos para os nossos lares, nós suplicamos a tua bênção, o teu cuidado, a tua proteção sobre as nossas vidas. Amém. Ó Deus, que saiamos para uma semana de serviço, de testemunho e de bênção na vida das pessoas que nos servem. Amém. E dá-nos, ó Deus, dias abençoados e guardados por ti. Amém. Nós oramos agradecidas em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos sabem, após o culto, nós vamos nos preparando para participar do momento fraterno do churrasco missionário. Receber a bênção. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, o poder, a comunhão e as alegrias do Espírito Santo estejam convosco, irmãos, e com toda a família bendita do Senhor, hoje e para todo sempre. Assentemos-nos, demos graças a Deus por este momento enquanto ouvimos o convite.